A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estamos aqui já em Lucas, capítulo 21 e 22. Nós estamos encerrando o livro de Lucas, lendo 2 capítulos. E que Deus nos abençoe nessa leitura e oração. Nós precisamos muito do Senhor, desesperadamente. Temos uma grande necessidade de sermos visitados pelo Senhor de forma sobrenatural. Precisamos ter uma experiência viva com Deus a cada dia. Assim como o maná não podia ser guardado de um dia para o outro, e Deus a cada dia enviava um maná fresco dos céus para o povo, assim é nós, buscando a presença de Deus todos os dias, lendo a sua palavra, meditando e orando. E Deus vai derramando um novo maná, uma nova revelação, um novo poder, advindo da sua palavra, da sua presença, da sua misericórdia para nós. Precisamos muito disso, desesperadamente. Sem o Senhor nada somos, sem Ele nada podemos fazer. Lucas capítulo 21, a partir do 1 diz: Olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: Em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Todos estes deram como oferta aquilo que lhe sobrava, mas esta da sua pobreza deu tudo o que tinha. Falavam alguns a respeito do templo que estava ordenado de formosas pedras e dádivas. Então disse Jesus: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Respondeu ele: Cuidado para que não vos enganem. Virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não sigais. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. É necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhe disse: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes, epidemias em vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais do céu. Antes de todas essas coisas, porém, vos prenderão, vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para testemunho. Decidi, porém, em vossos corações, não vos preocupades com o que deveis responder, porque eu vos darei palavras e sabedoria que não poderão resistir nem contradizer todos os que vos opuserem. Aleluia. Até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome, contudo não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Aleluia. Na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabereis que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, os que estiverem nos campos não entrem nela. Pois dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Aleluia. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, haverá grande sofrimento na terra e ira sobre este povo. Cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se completem. Haverá sinais nos céus, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror, que acontecerão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima.
Jesus lhes disse essa parábola: orai para a figueira e para todas as árvores. Quando vedes que as suas folhas começam a brotar, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes estas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aleluia. Cuidai de vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações sobrecarreguem de glutonarias, de embriaguez e das preocupações da vida. E aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha, pois cairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai em todo o tempo e orai para que sejais considerados dignos de escapar de todas estas coisas que acontecerão e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aleluia. De dia Jesus ensinava no templo, à noite ele saía e ia passar a noite no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia cedo ao templo para ouvi-lo. Capítulo 22, a partir do 1 diz: estava perto a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os mestres da lei andavam procurando um jeito para matar Jesus secretamente, pois temia o povo. Então Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi aos principais sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo, para combinar a maneira como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e concordaram em lhes dar dinheiro. Judas aceitou e começou a buscar oportunidade para lhes entregar Jesus sem a multidão saber. Chegou o dia dos pães sem fermento, em que era necessário sacrificar o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: ide preparai-nos a refeição da Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram: onde queres que a preparemos? Ele lhes respondeu: quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um pote de água. Segui-o até a casa que ele entrar. Dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde está o aposento em que comerei a Páscoa com os meus discípulos. Então ele lhes mostrará uma grande sala mobiliada e fazei ali os preparativos. Verso 13, eles foram e acharam tudo como Jesus lhes havia dito, então prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Meu Deus. Pois vos digo que não mais a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice, deu graças e disse: tomai e repartiu entre vós. Pois vos digo que não mais bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente pegou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por vós. Aleluia. A mão do que me trai, porém, está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai, segundo está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem é traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Verso 24. Houve também entre eles uma forte discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Disse-lhe Jesus: os reis dos gentios dominam sobre eles. Os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Louvado seja Deus. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu confio a vós, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti,
para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Aleluia. Verso 33. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Tornou Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará o galo antes que em 3 vezes negues que me conheces. Então Jesus lhes perguntou: Quando vos mandei sem bolsa, sacola de viagem ou sandália, faltou-vos alguma coisa? Responderam eles: Nada. Disse-lhes: Pois agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também a sacola de viagem, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Digo-vos que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. Com os malfeitores foi contado, sim, o que está escrito de mim será cumprido. Aleluia. Disseram eles: Senhor, aqui estão 2 espadas. Respondeu-lhes: Basta. Verso 39. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras e seus discípulos o seguiram. Quando chegou ao lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. Afastou-se um pouco deles e, colocando-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do Senhor que o confortava. Em agonia orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo, dominados pela tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Meu Deus, nos ajude, meu Deus. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente dela, chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Vendo os que estavam com ele o que ia acontecer, disseram-lhe: Senhor, lutaremos à espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Verso 51. Mas Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe na orelha o curou. Disse-lhe Jesus aos principais sacerdotes, oficiais da guarda do templo e líderes religiosos que tinham ido contra ele: Saístes como um assaltante com espadas e varas? Eu estava todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo, levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. Quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro assentou-se entre eles. Uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse: Este homem estava com ele. Ele, porém, negou, dizendo: Mulher, não conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também um deles. Pedro, porém, disse: Homem, não sou. Passada quase 1 hora, outra afirmava: Também este verdadeiramente estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Meu Deus. Os homens que detinham a Jesus zombavam dele e batiam nele, cobriam-lhe os olhos, batiam-lhe no rosto e lhe perguntavam: Profetiza, quem é que te feriu? Outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, ajuntaram-se os líderes religiosos do povo, os principais sacerdotes, os mestres da lei, e o levaram ao sinédrio. Perguntaram-lhe: És tu o Cristo? Dize-nos. Ele replicou: Se eu disser que sim, não o crereis. E se vos perguntar, não me respondereis. De agora em diante, porém, o Filho do Homem se assentará à direita do Deus Todo-Poderoso. Disseram todos: Logo, és tu o Filho de Deus? Ele lhes respondeu: Vós dizeis que eu sou. Versículo 71, último versículo do capítulo 22 diz: Então disseram: De que mais testemunho necessitamos? Nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Pai, aqui tu és, Senhor, Jesus Cristo, Filho do homem. Em todo o Evangelho de Lucas, o Senhor é várias vezes citado como Filho do homem. Filho do homem é uma expressão desde o Velho Testamento
que se referia a um profeta. Tu és em Lucas o profeta prometido. Tu és em Lucas a boca de Deus falando na terra. Tu és o verbo vivo de Deus encarnado. Tu és aquele que veio para fazer somente a vontade do Pai. O Senhor não veio para ser servido, mas para servir e dar a tua vida em resgate por muitos. Meu Deus, obrigado pelo teu sacrifício, pela tua abnegação, pela tua renúncia, pelo teu poder, pela tua graça e misericórdia. Que caminho santo é esse que o Senhor nos chama a passar por ele? Que caminho glorioso é esse que o Senhor nos convida a estar, Senhor, diante de ti em tua presença? Basta que vivamos a vida para nós mesmos, basta-nos, Senhor, olhar para o nosso próprio umbigo e fazer nossa própria vontade. Que caia por terra a nossa própria vontade, que caia por terra o egoísmo, que caia por terra o velho eu, que caia por terra a carnalidade, que caia por terra os pecados da carne, da mente, do coração, que caia por terra as vaidades nas mulheres, que caia por terra o ódio, a briga e a mentira, e que viva verdadeiramente Cristo em nós, a esperança da glória. Que viva Lucas capítulo 21 e 22 em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.